Arthur. Pois é. Você que é novo aqui no canal, não deve estar sabendo mais ou menos. Mas já tem um vídeo aqui explicando a nossa saga com a perninha do o Arthur faz um tratamento na perna, porque a perna dele é em X, né? Ele tem um desvio na perna, que é em X. Só que o desvio dele é bem acentuado. Ele tem um X muito acentuado, além do limite normal, aceitável. E junto com isso ele tem o que a gente chama comumente de pé chato, né? Tem lá os nomes científicos, mas eu não vou lembrar agora, né? Então, assim, o Arthur tem o pé chato, é bem chato, assim, essa parte do pé dele é bem pra baixo e as perninhas, o joelhinho dele é bem pra dentro, sabe? Então, isso é bem marcante nele. E aí, no outro vídeo, eu contei um pouco dessa história e falei que a gente tinha levado no médico, tal, o tratamento. E aí, eu tô aqui pra fazer meio que um update pra contar pra vocês como que tá sendo o tratamento dele, né? Na verdade, ele já faz um tempo já que ele tá nesse tratamento, faz mais de um ano. E assim, é um tratamento longo e demorado. É demorado porque é de pouquinho em pouquinho, não é uma coisa que você vê a diferença logo assim no começo do tratamento, né? É uma coisa que demora, porque na verdade, hoje em dia, os ortopedistas, eles são contra fazer qualquer procedimento muito invasivo que faça com que a criança sofra muito, digamos assim, né? Então, eles fazem muito pouco isso. Então, eles procuram recursos mais simples e que dão um resultado também. Então, ao invés de usar botinha ortopédica, de fazer até uma cirurgia, né? Ele faz um tratamento com palmilha. É uma palmilha de couro bem forte, que ela tem um formato específico. E aí ele tem que usar dentro de um tênis que seja, qualquer tênis, não precisa ser tênis ortopédico, bota ortopédica, mas tem que ser um tênis que ele tenha um material resistente, que seja alto, não seja tipo aqueles tênis All Star, sabe? Tem que ser um tênis alto. E ele usa a palmilha, e ele começava usando uma parte do dia e aí até usar o dia inteiro. Ele nunca reclamou, ele nunca sentiu dor, falou assim que tava incomodando, nada disso. Então foi até que fácil essa adaptação dele, mas a gente fez a adaptação certinho e tal, e deu tudo certo. Ele usou a primeira palmilha por 6 meses, e aí nós levamos ao ortopedista e ele disse que o avanço tinha acontecido, mas que foi um avanço realmente pequeno, como ele já previa, porque não é nada muito assim, né? Mas ele teve um avanço e aí ele passaria para a próxima palmilha, que é uma palmilha igual, só que mais reforçada, né? E aí a gente mandou fazer as outras palmilhas e ele tá usando então essa segunda fase das palmilhas, né? E assim, o que eu tenho notado é que eu não sei se por eu estar com ele todos os dias é difícil perceber uma mudança assim. Então eu não consigo enxergar tanto a mudança nele, mas parece que tá caminhando, parece que tá bem. E assim, qual é a indicação do médico? É que ele use a palmilha, né, sempre, preferencialmente estar com o tênis, e se não estiver com o tênis, estar descalço, né? E assim, em casa a gente deixa ele muito descalço, a gente já tem até esse costume de ficar descalço em casa, tal. Só que, assim, às vezes quando vai brincar no quintal, eu às vezes não deixo ele ficar descalço por conta de bicho. Eu tenho medo que ele seja picado por alguma coisa, tal. E aí, assim, geralmente ele põe o tênis, mas quando tá muito calor, tal, põe a croque, põe o chinelo. E eu percebo nitidamente o quanto a croque e o chinelo meio que deformam, digamos assim, né? Como o pé dele se acomoda no chinelo e na croque de uma maneira bem ruim, assim, sabe? Então, assim, mas não é sempre que eu consigo evitar usar, né? Então, às vezes ele continua usando o chinelo e a croque, mas ele sempre tá com o tênis, que usa a palmilha, ou descalço. E a recomendação é que
deixe ele livre e que ele pratique bastante atividade física, que ele brinque muito, porque ele precisa fortalecer os músculos, né, a musculatura da perna, pra sustentar o ossinho dele, né? Então ele precisa brincar muito, ele precisa fazer atividade física. Ele brinca muito lá em casa, e ele tem aula de educação física na escola, e ele tem aula de natação. Então a gente não optou por fazer alguma coisa extra, até porque ele já fica bastante tempo na escola. Eu acho que ele não precisaria de mais uma atividade na grade dele, eu acho que cansa muito pra criança. Mas ele faz a natação na escola e ele faz a educação física. E assim, ele nunca reclamou, ele nunca achou assim, tô usando, nunca reclamou. Sempre foi muito tranquilo e eu acho que vai continuar sendo tranquilo assim. Vamos ver, ele tem retorno agora esse ano, em abril, no médico, pra ver como é que está a situação e o que vamos fazer, né? Qual vai ser a continuação do tratamento. E assim, gente, é esperar. Ele tem respondido bem, mas é uma resposta muito pequena que tem que ser trabalhada, tem que ser aguardada, né? E tem que ter paciência. Então, assim, o que eu já falei no outro vídeo, eu até falo, se você percebe que as perninhas do seu filho, coloque ele em pé, peça pra ele juntar os dois pés, né? Juntar o pezinho com o pezinho, assim, né? No caso do Arthur, a perninha dele fazia assim, ó. Os pés ficavam bem separados, muito separados, né? E era bem, assim, chocante até de ver. E o joelhinho, você percebe a bolinha do joelho bem pra dentro, sabe? Da perninha. Então, você já começa a perceber que tem essa condição aí da perninha em X. E o pezinho, percebe? A gente tem uma curvatura assim, ó, na sola do pé, né? Eles estão em formação, né? As crianças, o pezinho das crianças está tendo essa formação, mas alguns não tem, como o do Arthur. O do Arthur, ele é bem chato e o peso cai todo em cima, assim, pra dentro, sabe? Então, você percebe que não tem aquela voltinha. E tem que sempre observar, porque tem assim, o que isso pode causar? Eu não sou médica, mas assim, procure um ortopedista para saber realmente quais são as possíveis consequências. Mas o Arthur, por exemplo, ele poderia ter muitos problemas de coluna, ele poderia ter muitas dores. O meu pai tem essa mesma condição e o meu pai não tratou tão bem, né? Porque ele era pequeno e naquela época não tinha tanta coisa assim. E ele tem bastante dor, ele tem dor na coluna e tal. Então, assim, isso pode trazer algumas consequências, não só para a perna, mas para o corpo inteiro. Então, é bom observar e é bom cuidar e tratar, tá? Então, se você observa que seu filho, a partir dos 2 anos, o bom é esperar mais ou menos até os 2 anos, que é uma idade boa que você já consegue identificar certas coisas. Então, observou que seu filho tá com essas condições, vai no pediatra, pede a indicação. Eu levei primeiro o Arthur no pediatra dele, e o pediatra falou, não, vai procurar um ortopedista porque ele precisa, porque é indicação mesmo. E aí vai no ortopedista e ele vai indicar o melhor tratamento, tá bom? Então é isso, essas são as atualizações da perninha do Arthur. Eu espero que melhore logo 100%, porque a gente quer sempre o melhor, né, pros nossos bebês. E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, tchau, tchau.